A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, irmãos. Boa noite. Eu venho trazer a mensagem para os irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a respeito da profanação, tanto das pessoas que estão vivendo dentro de suas congregações, crendo que estão agradando ao Senhor, mas vivendo de qualquer forma, tanto também com as pessoas que estão no mundo perdidas e fazendo tudo que não presta. Amém, irmãos? Então, irmãos, o texto aqui é a profanação. Eu vou pegar alguns textos isolados de outros capítulos, de outros livros da Bíblia, mas é para poder a gente entender que eles se encaixam com o texto que vamos ler aqui agora. Amém? E também, irmãos, eu venho falar com os irmãos que faz muito sentido também com o que está escrito lá em Timóteo, né? Em 1ª e 2ª Timóteo, que Paulo alerta ali Timóteo a respeito das pessoas dos últimos tempos, da apostasia e da maneira que os seres humanos iam portar, amém? Então vamos lá, irmãos. Ezequiel 8, aqui ó. No 5º dia do 6º mês do 6º ano de cativeiro, eu, os anciãos e líderes de Judá, estávamos reunidos em minha casa, quando a poderosa mão de Deus, o Eterno, veio sobre mim. No instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana. Da sua cintura para baixo, este ser parecia ser feito de algum material incandescente, e dali para cima sua figura era de um resplendor muito superior ao metal mais brilhante. Então este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos. E, de súbito, o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. E por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém e me colocou à entrada da porta do norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca o ciúme de Deus. Tá vendo, irmãos? O nosso Senhor é um Deus que tem ciúmes de nós. E naquele momento ali colocou uma imagem ali de um ídolo que provocava ciúmes em Deus. E quem seria esse ídolo? Provavelmente é o nosso adversário, né? Aí, continuando. E ali, diante da minha pessoa, estava a glória do Deus de Israel, exatamente como contemplara na visão que havia tido na planície do vale. Então ele falou comigo e ordenou: Filho do homem, levanta, pois agora os teus olhos em direção ao norte. Ergui meus olhos para o lado norte e vi, junto à porta do altar, aquela imagem do ídolo que inflama o zelo de Deus. Deus é um Deus zeloso, né? Ele cuida do que é dele, ele preserva o que é dele, e ele não quer que nada nem ninguém suje e contamine o que é dele. Amém, irmãos? E essa imagem do ídolo estava atrapalhando o zelo que Deus tem por aquilo que é dele. No caso ali era a casa de oração daquela época ali, que era o templo, né? Hoje, se nós formos olhar bem direito, esclarecido, o que é a casa de oração hoje? Hoje o povo fala que é a igreja que eles construíram com tijolos, né? Então, as pessoas creem que aquele local ali onde estão se reunindo, agrupando pessoas, ali é a igreja, mas a igreja, no caso, é o grupo de pessoas que se reúnem naquele lugar. E hoje o templo do Espírito de Deus somos nós. Então, se estamos reunidos todos no mesmo lugar, formamos um corpo onde
Cristo é o cabeça e nós fazemos parte daquele corpo. E se aquele templo, aquele local onde as pessoas se reúnem, eles creem que ali é a casa de oração, então ali tem que ser feito coisas que glorifica e exalta o nome de Deus. Amém? E naquele tempo estava acontecendo essas coisas. Amém? Vamos continuar aqui, ó. E o Eterno seguiu, dizendo-me: Filho do homem, vê o que o povo está fazendo? As grandes abominações que a nação de Israel pratica aqui, atitudes malignas que me afastarão para longe do meu amado e santo lugar? Mas isso não basta. Verás ações ainda piores que estas. Em seguida, o Espírito me conduziu para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro, e ele me orientou. Agora, pois, ó filho do homem, escava esta parede. Prontamente escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Disse-me ainda: entra e observa com teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Tá vendo? Aquele povo ali estava praticando coisas horríveis, né? Aquele povo estava fazendo coisas que desagradavam a Deus. Aí se nós olharmos direitinho, irmãos, olha só para você ver como é que hoje está uma depravação também, como está profanando a casa de Deus hoje, que no caso pode ser chamado de congregação, e também as pessoas que estão se profanando a si próprio, causando escândalos, né? Fazendo coisas que abominam a Deus, né? Então, irmãos, olha só, a gente tem que entender, todos nós temos que entender que o juízo de Deus não vai começar para as pessoas que estão no mundo aí perdidas, não. Elas vão também pagar o preço pelos pecados que elas estão cometendo, pelas abominações que elas praticam, pelas coisas ruins que elas fazem. Só que o julgamento vai começar primeiro na casa de Deus, porque nós, como templo do Espírito Santo e como pessoas de Deus que estamos dentro de congregações, nos vestindo até muitas vezes elegantes e indo com terno, gravata, bíblias debaixo do braço, para uma congregação, nós que temos que portar de maneira decente, nós que temos que fazer as coisas certas, nós que temos que trazer o evangelho verdadeiro da graça, o evangelho de restauração e renovo, o evangelho de uma nova criação, o evangelho onde há redenção dos pecados, onde há remissão, onde há arrependimento, onde tem fé, porque se quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, será que ele vai achar algum homem nessa terra, homem, mulher, criança, com fé nele, praticando uma fé com obra, onde a pessoa crê nas escrituras e a pratica? Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar pessoas certas, corretas diante dele? Nós que temos que dar um bom testemunho. Por que o julgamento vai começar por nós primeiro? Porque nós é quem temos que mostrar para o mundo aí fora que nós somos diferentes. E muitas das vezes as pessoas que estão dentro das congregações não mostram para o povo aí fora que eles são diferentes, que eles são um povo remido, santo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E se porta indecentemente, de qualquer maneira, se porta como pessoas profanas, ímpias. Muitas vezes nos mostramos como pessoas do mundo, não tendo o temor de Deus, de viver decentemente diante das pessoas para que elas possam crer no verdadeiro evangelho, crer que existe poder de Deus ainda nessa terra através das nossas vidas e atitudes, crer que existe ainda um Deus poderoso e vivo que pode mudar e regenerar um homem, transformar a vida dele por completo, para que esse homem ou mulher se torne uma nova criatura para a honra e glória de Deus e que suas obras sejam expostas para a glória de Deus, não pessoas que vivem uma vida promíscua, uma vida maldita, uma vida profana e que esconde de trás de adultério, de trás de profanação, perversão, de trás de
mentiras, de trás de todas essas coisas que a palavra de Deus condena. Amém, irmãos? Porque quando a gente vê que a nossa vida tem que ser mudada, tem que ser uma vida diferente, nós temos que trazer para a nossa realidade, que a gente hoje as pessoas do mundo vão mudar por ver o nosso testemunho. Muitas das vezes nós odiamos os nossos semelhantes, aqueles que estão em congregações junto com a gente, pessoas que creem no mesmo Deus que a gente, mas nós estamos um atacando o outro, um tentando fazer o outro cair, passa um pelo outro, mas não cumprimenta com a paz. Quer a paz que o mundo dá, mas a paz de Cristo ninguém quer. Amém, irmãos? É isso. Então, irmãos, para nós entendermos direitinho como é que funciona tudo isso, vamos continuar aqui a palavra de Deus, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Olha só. O 7, né? Continuando aqui. Em seguida, o Espírito me conduziu para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. E ele me orientou: agora, pois, ó filho do homem, escava esta parede. Prontamente escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Disse-me ainda: entra e observa com teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Então entrei e olhei, e vi toda a forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado. Irmãos, olha só, se a gente parar para prestar bem atenção, animais repugnantes, né, rastejantes, né, ídolos. Olha só, muitas das vezes as pessoas pensam que ídolo é só uma estátua, é só uma imagem ali esculpida, né, feita por mão humana, né? Mas não, irmãos. Esses ídolos podem ser as coisas que a gente guarda dentro da gente, porque a gente, como o templo do Espírito Santo, templo de Deus, tanta coisa que a gente absorve impura, maldita desse mundo, conversa fiada, senta na roda do escarnecimento para poder escarnecer com outras pessoas. Pensamos em estar fazendo coisas boas, mas não fazemos. Olha só, às vezes a gente está ali no meio de pessoas ímpias que praticam, pessoas mundanas que praticam iniquidade o tempo todo, que bebem iniquidade como água, e nós não damos um bom testemunho, nós entramos no meio delas e começamos a fazer o mesmo que elas fazem. Às vezes nós saímos da casa de oração ali naquele momento do culto, depois da palavra, e vamos conversar fiado do lado de fora. Às vezes nós vamos ficar fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Assiste novela, jornal, tanta coisa imunda o dia inteiro contemplando a morte de uma pessoa. Fica ali se alimentando dessas coisas em vez de estar lendo a Bíblia, em vez de estar orando, jejuando, em vez de estar cultuando a Deus. Amém? Então, tipo assim, quantas coisas ruins temos dentro de nós, porque em vez de estarmos nos santificando, estamos buscando coisas ruins e profanas. Isso eu falo das pessoas que estão nas congregações, que não dão bom testemunho, que não vivem o evangelho, que não faz nada do que Deus manda. Amém? Vamos continuando aqui, ó. Diz-me ainda:
Entra e observa com os teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Então eu entrei e olhei, e vi toda a forma de criaturas rastejantes, e animais considerados impuros, e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado. 70 líderes e anciãos da casa de Israel, incluindo Jazanias, filho de Safã, estavam em pé diante de tais pinturas. Cada um tinha na mão seu incensário, e forte cheiro de incenso subia como uma nuvem aromática. Então ele me questionou: Filho do homem, viste o que os líderes e anciãos da nação de Israel estão fazendo em oculto? Nas trevas, vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando imagens esculpidas de seu ídolo particular? E eles ainda comentam: ora, Deus não nos vê, o Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. Então aqui, ó, eles estavam cultuando aquelas imagens, cada um nas suas casas, nas suas câmaras, nos seus templos ali, no templo, até no templo, né? Fazendo as imundícias, abominações, né? E diziam que Deus já não via eles mais, que Deus não importava mais com eles, que Deus tinha esquecido deles, né? Que Deus tinha abandonado eles. Aí eu falo para vocês e para mim. Eu falo para mim e para vocês. Quantos estão dentro de suas casas agora, em vez de estar orando, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, estão assistindo coisas impuras, coisas que não prestam, vivendo de qualquer maneira? E a gente pensa que Deus não está nos vendo, que Deus nos abandonou, e não é isso que está acontecendo. Não é isso que acontece na realidade. Quantos estão dentro das congregações crendo que o mal que ele faz, ou que ele maquina no seu coração ali, escondendo dos homens, Deus não está vendo? Aí eu falo para os irmãos aqui, ó, em 2 Crônicas 16:9, assim nos mostra que os olhos do Senhor estão em toda a terra. E aí vamos lá na palavra para a gente poder meditar, amém? É o texto isolado, igual eu falei com os irmãos, amém? 2 Crônicas 16, o 9. Amém, irmãos? Aqui, ó. Vamos ler do 9 aqui, ó. Vamos ler o 9 aqui, ó. Aqui fala quando o profeta Hanani profetizava contra o rei Asa. Aqui, olha só. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. Aqui, ó. Esse rei ia ter que enfrentar muitas batalhas, porque ele não quis ouvir os profetas quando eles traziam juízo sobre Israel, sobre Judá. E não queria ouvir aqueles profetas quando traziam ali que Deus mandou mudar de vida. Deus mandou largar essa vida maldita. Deus está falando. Esse rei aqui, ele não ouvia a voz de Deus, ele não ouvia a voz de Deus através do profeta. Quando você está dentro de uma congregação, quando nós estamos dentro de uma congregação, ali Deus está descendo juízo sobre a gente, ali falando através da palavra e através da vida daquele homem ou mulher que está trazendo a palavra, para mudar de vida, fazer um acerto com Deus, um conserto, para sair do pecado, para largar as coisas do mundo, para parar de ter amizade com o mundo, porque a amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando você vê esses homens pregando essa mensagem, ela desagrada você, porque a carne, né?
a carne não gosta de ser repreendida, aí você fica rebelde contra aquilo ali e age como esse rei agiu, insensato, louco, né? E fica ali, não dá ouvido, sai do culto, vai para outro lugar e não ouve a palavra. Na hora do louvor você glorifica, pula de toda altura, mas depois você sai da congregação ali porque você não quer ouvir a palavra. E para você o louvor tem mais poder que a palavra, mas a palavra é que limpa, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Assim está escrito na palavra de Deus. Então, irmãos, aí esse rei aqui foi profetizado o que para ele? Que ele ia enfrentar muitas batalhas por causa do quê? De não ouvir a voz de Deus. De não ouvir a voz do profeta de Deus ali naquele momento. E aí muitas pessoas estão padecendo luta hoje porque não quer ouvir o evangelho da repreensão, o evangelho que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só quer ouvir que Deus vai te dar algo, vai te prosperar, vai te fazer vencer, que Deus te ama. Você quer ouvir isso, mas você não quer ouvir que você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Que você tem que parar de ficar pensando em você, que você tem que parar de ser egoísta, que você tem que parar de ser profano, que você tem que parar de fazer essas coisas, que tem que parar de murmurar. Mas não quer. Esquecendo que os olhos de Deus passeiam por toda a terra. E você está vendo? Ele viu aquele rei, viu as más ações daquele rei e levantou um profeta para falar com ele, muda de vida, porque não vai ter jeito de continuar dessa maneira. Aí você vai dentro de uma congregação, o pregador está pregando ali a sua vida, porque é o que você está vivendo, o pecado, a luxúria, a difamação, tudo de ruim, e você não muda, não dá ouvidos, aí a pouco as lutas vêm. E aí começa a vir o pesar de Deus sobre a sua vida e você vem reclamar e murmurar mais ainda. Não, irmãos, mudar é agora, mudança é hoje. Aqui, ó, em Provérbios 15, o 3. Aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor, que ó, no meu título fala que Deus conhece o coração do homem, né? Então aqui, ó. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Tá vendo? Ele observa tanto os bons como os maus. Entendeu? Então Deus observa todos nós. Então como é que é isso? Deus está observando as pessoas boas e as más. Entende? Ele está observando quem vai subir, quem vai descer. Ele está observando quem é e quem não é. Então ele está observando também os que estão dentro das congregações, falando que é santo, falando que é salvo, falando que é filho de Deus, mas não vive a vontade de Deus, não pratica o que Deus manda. E também está contemplando aqueles que estão no mundo aí, ó, prostituindo, se drogando, fazendo tudo que não presta, porque agora eu falei dos que estão nas congregações. Agora eu vou começar a falar dos que estão no mundo. Dentro do mesmo texto. Aqui, irmãos, vamos lá, mais um versículo isolado aqui para a gente adaptar o texto para poder entender mais. Aqui, ó, Salmo 101, do 6 ao 8. Aqui, ó. Salmo 101, do 6 a 8. Aqui, ó. Os meus olhos se agradam dos fiéis da terra, e essas pessoas habitarão comigo. Somente quem se dedica a viver com integridade me servirá. Quem pratica obras fraudulentas não viverá no meu santuário. O mentiroso não habitará na minha presença. Manhã após manhã destruirei os ímpios da terra, para livrar de todos os malévolos a cidade do Eterno. Olha só, no texto desse capítulo aqui, ó, tá escrito que é um modelo de governo ideal. Então, o que é um modelo de governo ideal? Se nós fôssemos governados por Deus, só ia servir para ele, só serve para ele essas pessoas aqui, ó. O que se dedica a viver uma vida íntegra, esse servirá para Deus. Esse serve para Deus. Agora, quem pratica as obras fraudulentas não vai viver no santuário de Deus, não vai viver com ele.
Entende? Então aí eu já estou falando aqui, isso aqui é tanto para um como para o outro. O que está indo na congregação, mas não pratica a verdade, como o que está no mundo aí perdido. Agora vamos continuar no texto de Ezequiel lá. Ó. Ezequiel 8, né? Agora vamos continuar o 8 do 14 ao 18. Pronto, aqui ó. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa de Deus, o templo, e lá observei mulheres assentadas, chorando e clamando pelo Deus Tamuz. E ele indagou-me: Viste isto, filho do homem? Pois verás abominações ainda maiores que estas. E no mesmo instante me transportou ao átrio de dentro, o pátio interior da casa de Deus, o templo do Senhor. E lá estavam cerca de 25 homens à entrada do santuário eterno, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo de Deus, e tinham seus rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados adorando o Deus Sol. Então ele me questionou mais uma vez: Viste tudo isto? Viste tudo isso, filho do homem? Porventura, as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são erros menores e triviais para a nação de Judá. Aqui, ó. Então ele me questionou mais uma vez: Viste isso? Viste tudo isso, filho do homem? Porventura, as práticas malignas e repugnantes que essa gente comete aqui são erros menores e triviais para a nação de Judá? Ora, depois de terem enchido a terra de brutalidade, tornaram a inflamar-me a cólera. Olha, olha lá o que fazem. Estão levando um ramo ao nariz como gesto cerimonial de culto à natureza. Por esse motivo eu os tratarei com toda a minha indignação. O meu olho não poupará, nem olhará com compaixão ou piedade para nenhum deles. Ainda que berrem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Tá vendo? Então, irmãos, o que acontece aqui? Isso aqui tanto pode ser quem está dentro de uma congregação como quem está no mundo. Vivendo nas coisas erradas, você vê. Sodoma e Gomorra, o povo estava vivendo ali de qualquer jeito, fazendo tudo que desagrada a Deus. O povo estava ali vivendo a prostituição, homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher. Você vê que eles queriam ficar até com os anjos que veio avisar a Ló, tá vendo? Aí o que acontece? Deus tacou fogo, queimou tudo. Aí hoje a mesma coisa, essa imundícia, depravação. Você vê lá uma mulher com outra mulher e não tá nem aí. Tá achando que tá linda, a mulher vai lá, se arranca os seios, que Deus fez uma mulher de um jeito, o homem de outro, aí a mulher arranca os seios e fica igual um homem. E daí a pouco vai lá e dá uma luz a uma criança. Olha que imundícia do capeta, gente. Pelo amor de Deus, não tem cabimento isso não. Aí vai lá e acha que tá bonito, um homem veste de mulher e faz disso aí, ó. E crê que tá lindo, crê que tá vivendo naturalmente, entende? Essa drogaiada, essas pessoas com essas festas aí, ó, profanando tudo. A moça vai para uma resenha aí hoje aí, fica com 10, 20 homens numa noite, daí a pouco tá lá com a barriga inchada, com a criança no ventre, e não sabe quem que é o pai, entende? Essa imundícia, e aí é desse jeito, e não quer levar outras as congregações pregando esse evangelho fraco, maldito, de prosperidade. As pessoas vão atrás de bênção em vez de ver como a palavra fala que as bênçãos nos seguirão se nós obedecermos a palavra de Deus. Aí fica correndo atrás de bênção para lá e para cá. Eu vim buscar meu milagre, eu vim buscar minha bênção. E não acontece nada daquilo, a pessoa fica frustrada e larga a congregação, vai para o mundo, prostituir, usar droga, fazer tudo que não agrada a Deus.
e crê que está bonito. Só que o juízo está vindo, tanto para quem está ali dentro do templo, dizendo que está cultuando a Deus e fazendo tudo errado, como para quem está no mundo fazendo o que não presta. Aqui para você ver, ó, só quem vai para o céu, só quem vai ser salvo, próprio Deus revelou através de Isaías. Olha só, as pessoas lê tanto o Novo Testamento e fica ali no Apocalipse ali, perdido, sem entender o que está acontecendo. Esquece do Antigo Testamento, que ali já está falando o que vai acontecer. Entende? Quem leu o Antigo Testamento e creu que ali acabou, que é só aquilo ali, tá, não sabe nem o que está arrumando. Eles querem ler só o Novo Testamento e confundir a mente das pessoas com coisa que não existe. Quer vir com bênção, essas bênçãos, maldição, esse trem, no Novo Testamento, usando o Antigo Concerto. Mas só que a verdade é essa, que o Antigo Testamento tem muita coisa que não se cumpriu ainda. E eu próprio, os irmãos, para poder falar de juízo, não é? O profeta que mais falou da vinda de Jesus foi Isaías, né? Então vamos lá, Isaías 33, para a gente ver como é que funciona, porque tem muita gente que agora já é descrente, já não crê mais na volta de Jesus, tá dormindo. Então aqui, ó, Isaías 33, 10 em diante, aqui, ó, o juízo contra os inimigos de Deus. E quem vai ser salvo? Olha só. Eis que agora me erguerei, diz Deus, o Senhor. Hoje me levantarei, agora serei exaltado. Concebeis a palha e dai à luz o restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados como se faz com o cal. Como espinheiros cortados serão lançados às chamas. Vós que estáis longe, ouvi o que fiz. Vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Em Sião, os pecadores ficaram apavorados. Lá onde vai ser o final de tudo, né? Porque ali vai começar a batalha, o povo de Deus vai se reunir lá, né? E quando eles falam que vai se reunir o povo de Deus em Israel, em Sião, Monte Sião, para a última batalha, né? Aí, ó, vamos lá. Em Sião, os pecadores ficaram apavorados. O tremor se apoderou dos ímpios. Quem dentre nós poderá permanecer junto ao fogo devorador? Quem dentre nós poderá manter-se próximo aos braseiros eternos? Aquele que anda corretamente, olha só quem que vai ser salvo, aquele que anda corretamente, que pratica a justiça e fala o que é verdade, que recusa o lucro desonesto, cuja mão não aceita suborno ou qualquer exploração, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de planos e tramas de homicídios, e fecha os olhos a fim de não contemplar o mal. É este, pois, o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água pura não lhe faltará. Tá vendo? Ô, irmãos, o único lugar que vai produzir tudo isso, todos esses benefícios, está lá em Apocalipse, no final do livro de Apocalipse. Não haverá choro, ranger de dente ali. No céu não vai haver nada disso. Não vai ter pranto, nem angústia, nem dor, nem clamor. Vai ter alimento ali em abundância. Vai ter paz, tranquilidade. Agora, lá na onde vai esses aí que vão ficar queimados aí, ó, que mente, que difama o próximo, que faz só contenda e confusão, não quer mudar de vida, não quer parar com essa vida maldita, não quer parar com essa vida ordinária de ficar profanando a casa de Deus, de ficar indo assistir culto, mas não cultua a Deus, de ficar indo para essas resenhas malditas, de ficar andando homem com homem, mulher com mulher e não quer mudar de vida. É isso, né, irmãos? E que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos refletir nesse texto, porque esse texto tem que nos mudar.
Essa palavra tem que nos mudar em nome de Jesus Cristo, Messias. Amém? Fique com Jesus. Amém.